Era festa de morto e eu não sabia. Era festa de... Não, pode até ter sido, mas se o conceito de preto velho, qual é o conceito de preto velho, da identidade de preto velho? Certo. Ele é um sobrevivente, um guerreiro, um sábio da escravidão, um sobrevivente da escravidão, o mais sábio de todos. E por que ele era o mais sábio? Porque ele mantinha os costumes da tribo, os conceitos do seu país, do seu povo. Então ele não perpetuava o cristianismo, ele pregava os conceitos tribais, os conceitos africanos, de Angola, Nigéria, e Benin, e muitos outros países. Eu não vou lembrar de todos, porque praticamente toda a África foi saqueada, né? Roubada e estuprada. Mas ele falava para dar continuidade na ancestralidade, na herança que ele tem da terra dele. E de nada tem a ver o cristianismo. Então, essa roupagem que nós temos hoje em dia de um preto velho cristão é uma roupagem totalmente moldada pelo cristianismo, pelo Zélio de Moraes e outros pais de santos de forte convívio, de forte crença cristã. Mas o preto velho, nenhum preto velho em si é cristão. É que nem um caboclo cristão, também não faz o menor sentido. Sim, menos sentido ainda. Ainda que eu posso agradecer ao Pai Joaquim que ele está se libertando cada vez mais disso, ele está cada vez menos usando o rosário dele, por exemplo. E ele não abençoa mais ninguém em nome de Pai Nosso e de Ave Maria. Ele faz em nome de exame ou de algum orixá. Ele já não usa mais termos cristãos. Então eu já estou me salvando. Ele já se salvando. Obrigado, meu pai. Aí eu vou lá e faço a cruz, né? Então não sabe o que ele está fazendo. Então não faz sentido o cristianismo, né? Até que está conseguindo acompanhar a internet tudinho, está fazendo sentido para você? Não, sim, total sentido. É interessante a gente considerar que o quão o cristianismo está enraizado na Umbanda, né? 95% dos terrenos. E como é difícil a gente se desvencilhar e o quão perigoso que pode ser assim, eu não estou falando mal do cristianismo, mas também não estou falando bem. O que eu estou falando é, a Umbanda, ela não é cristã, mas ela tem elementos cristãos. E quando o cristianismo tem os seus elementos em algum lugar, em alguma instituição, ele tende a tomar. Exatamente, concordo. E esse que é a crítica, que é a nossa crítica aqui. Sim, e isso vai até o aqui dá de César o que é de César, né? Falar a verdade. No meu terreiro mesmo, você testemunha ali, você sabe que eu faço orações cristãs. Por que eu ainda faço, mesmo sendo uma pessoa que não é cristã? Não é pela tradição. Porque é uma tradição que, para mim, sem o menor respeito, para mim é uma tradição de massacre, de sangue. Né? Por que eu ainda mantenho essa tradição? Primeiro, a nossa sociedade é cristã. Por mais que o Estado seja laico, a gente tem que ter o mínimo de bom senso de saber que a nossa religião, que o nosso país é cristão. E como a gente quer levar e fazer o que o hino da Umbanda nos sugere, levar o mundo inteiro a bandeira de Oxalá, se a gente não é se adequar, mas não trazer uma... Não gosto de usar essa roupagem porque parece que a gente está marmotando. Uma caracterização um pouco mais branda para conseguir abordar a ferida, para conseguir destruir um conceito, destruir a pessoa, destruir assim, a torre. Se a torre do tarô, para desabar o conceito, as convicções daquela pessoa, se a gente já chegar com a informação de que o cristianismo é isso e aquilo. Então a gente tem que usar uma abordagem um pouco mais leve para conseguir entrar nas pessoas. Mas eu entrei na religião já sabendo que não tem esse negócio de cristianismo. Legal, você já estava desconstruído, você já tinha essa convicção, você já tinha quebrado esse paradigma na sua vida. Ou acha, porque a gente tem muita coisa enraizada e num país nascido cristão é difícil quebrar isso. Mas você tem que entender que a grande maioria não é. Não é se adequar para os outros, mas se a gente quer fazer que nossa religião se una e aumente cada vez mais os números de médium, para conseguir espalhar a mensagem dos orixás, das entidades, né, para abraçar o máximo de gente possível, de ajudar as pessoas, a gente tem que ter uma abordagem onde a gente consiga se encaixar, onde a gente consiga entrar pelas beiradas, o famoso aquele mingau quente que você não pode meter a colher no meio.
tá? Porque tá fervendo, você vai pelos cantinhos. Então é uma abordagem mais sutil que você usa a roupagem do cristianismo. Como eu, uma pessoa não cristã, faço as orações de cristão, faço da boca para fora? Não, não faço com toda a fé do mundo. Mas quando eu rezo um Pai Nosso, eu estou pensando no meu Pai de cabeça, eu estou pensando em algum. Eu estou pensando em Oxalá. Quando eu rezo Ave Maria, eu estou pensando na minha mãe Iemanjá. Ainda mais porque o que eu vi, o que eu aprendo aqui, a oração, você fazer uma oração, você está entrando em uma egrégora. Sim. E a egrégora é o que é a questão da quaresma na Umbanda. Esse é o ponto. Agora a gente deu uma roda. Agora a gente chegou onde a gente queria chegar. 2 Exu giramundo aqui, sabe? Giramos o mundo todinho para chegar nesse assunto. Vamos lá. É o Exu giramundo e o viramundo. Então, sobre a quaresma na Umbanda em si, se ela existe ou não. Cristianismo, no quesito cristão, né? Porque eu ia inventar uma palavra agora, né? Mas no quesito cristão, a quaresma existe na Umbanda? Não. Mas então a gente não faz nada na quaresma? Sim, a gente faz. Porque assim, como é uma quaresma, é um sentido cristão, uma cultura cristã, uma egrégora cristã de penitência, de lamúria, de arrependimento, gerou uma egrégora muito forte de energia negativa. Não é esse papo não que o pessoal fala que tudo que é de ruim tá solto, e babibi, blá 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 blá. Tem umas assim, falam que é o período que a porteira se abre, as portas do inferno abrirão. Os guias e os Exus saem tudo correndo, pegando todo mundo. Não, e você me lembrou de um assunto que eu não falei. Então, vamos falar daqui a pouco. Vamos falar, já fui dizendo assim. A quaresma é só uma egrégora. Na quaresma somos umbandistas, candombecistas, somos do batuque, somos do queto, do nagô, do jeje, do angola, e enfim, de todas as outras culturas que temos aqui, né? Das religiões de matriz afro. Não existe a quaresma. Porém, a gente não subestima. Não se subestima ser inimigo. Então a gente faz a nossa proteção com nossos contregum, com a reza com o nosso orixá, né? E a gente preserva a proteção deles. Né? Como a gente preserva a proteção deles? Na prática da maioria, 90% dos terreiros de Umbanda, por exemplo, no período de quaresma a gente não faz gírias de direita. A gente só faz gírias de esquerda. É por isso que vocês marcaram um monte de gíria de esquerda nesse período? Agora que você viu. Agora que eu entendi. Agora você viu o calendário, porque são 3 gírias de esquerda consecutivas. Agora que eu entendi o calendário. Então, não é porque eu tenho medo da quaresma, não, porque na verdade no meu histórico de vida eu tenho um histórico de sorte no período da quaresma. Foi quando eu costumo achar dinheiro, quando eu costumei ter sempre arrumar emprego novo, namorada nova. Quaresma para mim sempre foi uma bênção. Então a quaresma nunca foi um motivo para ter medo. A única coisa que eu prego na minha casa é da gente colocar o contregum, abençoado pelo nosso Exu, e pela minha Ansã, para livrar a gente dos eguns, por causa da egrégora do cristão que traz pra gente. Porque não, a gente está rodeado, a gente é uma grande minoria. Então não adianta, um macumbeiro para cada 10 cristãos. Também pode ser influência para nós cometermos alguma coisa ruim. Não exatamente, porque assim, é influência para quem nasceu num berço cristão. Quem nasceu no berço cristão... É todo mundo. Não, nasceu e perpetuou esse cristianismo durante a vida. E tem esse conceito muito forte até hoje. Ele perpetuou durante a quaresma, porque ele tem inconscientemente aquele sentido de penitência. Certo. Então ele gera essa força do pecado, da culpa. A gente não acredita em pecado e culpa. Como que é o pecado e a culpa no terreiro? De Umbanda? No quesito africano. Nesse terreiro. Para esse terreno. Lembrando, gente, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu falei até agora, se na sua casa prega uma coisa diferente, ou o seu terreiro, ou você sacerdote prega uma coisa diferente, eu peço minhas sinceras desculpas, você está certo, eu estou errado. Cada casa tem o seu próprio conceito, é isso que eu acredito, é isso que meus guias deram um aval para compartilhar com todos, tá?
Então, como é feito na sua casa, a gente segue. Mas o conselho que eu falo é sempre questione os porquês. Não existe resposta de que é porque eu estou dizendo, não é porque é a tradição. Tudo tem um fundamento. Tudo tem uma explicação de onde veio. Tá? Como que o terreiro vê o pecado, como que vê a culpa, como que... O que o terreiro proíbe, o que ele permite? Tá, vamos lá. Posso fumar maconha incorporada? Pode. No mesmo dia? Pode. 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 Por que não podemos? Não tá fundo. Não, imagina, enrola aí pra nós. Não que eu fume. Pode e Mas- não pode. Vamos lá. Por que pode? A Umbanda e o Candomblé não são religiões que têm uma cartilha, tem um livrozinho de dizer o que pode e o que não pode fazer na vida. Então é total livre-arbítrio. Somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, não o contrário como as pessoas pregam. Então a gente está aqui para aproveitar tudo que tem da carne. Os orixás aproveitaram tudo que tinha da carne. Os caboclos aproveitavam tudo que tinha, tudo que a natureza, a carne poderia oferecer. Os Exus, enfim, todos os dias sempre aproveitaram muito. Eles sempre vêm com alegria, bebendo, fumando, dançando, para mostrar que a vida é para ser aproveitada. Você pode fumar e receber um guia, se há necessidade de receber o guia. Você não se droga e fala automaticamente vai receber o guia. Não pode vincular uma coisa a outra. Tá? Não pode ser uma bengala. A incorporação. Agora vamos ao sobre o que diz no terreiro. Estou dizendo que meus filhos podem usar drogas de gira? Não, não estou dizendo isso. Por quê? Querendo ou não, a droga é um inibidor de inibições, certo? Então ela te ajuda a se conectar melhor com o seu subconsciente, com o que está mais enterrado do seu emocional, dos seus pensamentos. Então ajuda a revelar tudo isso, né? Eu não queria entrar ainda nesse assunto sobre as drogas, eu queria deixar isso para outro vídeo, mas eu vou dar só uma pincelada. Então, por que eu falo para os filhos virem de corpo limpo? Né? A incorporação é uma coisa que desgasta a gente espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Pode ter acabado a gente estar feliz, naquela sensação de missão cumprida. Mas você quando tem um médium que já está trabalhando bem no terreiro, ele vai sentir algum tipo de cansaço, seja mental ou físico, ou os dois. Até no médico que está trabalhando muito, mas só porque ele ajuda na função toda, ajeita aquilo, arruma aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, ele sente um cansaço. Né? Então, por quê? A droga faz a gente se desgastar demais, a gente pensa demais, a gente se movimenta demais, o álcool também faz isso, a gente começa a filosofar demais, estende nossas festinhas e leva isso para muito longe, desgasta nosso corpo. Então, quando chega no terreiro, a gente já está cansado. Então, por isso que eu peço para os filhos, um dia antes, não use drogas, não beba. Depois que acabou a gira, você tirou sua roupa de santo, já arrumou o terreiro, está liberado para ir embora, faz o que quiser. Vai pro bar, me chama que eu vou. Se eu não estiver muito quebrado, eu vou. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, no terreiro a gente não usa nenhum presente porque no país é proibido. Exatamente. Por mais que no terreiro não seja proibido que os médicos sejam usuários de drogas, de entorpecentes e álcool não entra nessa conta. Mas o país tem a lei que as drogas são crimes. Então o uso recreativo não é um crime, mas portar substâncias ilícitas em lugares públicos é. E o terreiro se torna um lugar público a partir do momento que ele abre as portas para tocar para todo mundo. E onde você tem mulheres, crianças, idosos. Então não é um ambiente legal para se ficar mostrando e falando sobre isso. Né? Não que não falar sobre isso resolve o problema. Também não é por aí que a gente tem que levar o tema. Mas eu vou deixar esse tema para outro vídeo, porque esse vídeo vai ser extenso. Então, o que eu peço para os filhos? Gente, não beba, não use drogas um dia antes, fica de corpo limpo, acabou, vamos, aí chega no dia da gira, toma seu banho de erva, seu banho de higiene, seu banho de erva, vista sua roupa e venha para cá. Deu um amém? Cada um faz o que quer na vida. Se sua própria entidade e se seu orixá
não te deu um preceito, vai curtir a vida e me chama. Né? Os orixás não têm essa privação, as entidades não têm essa privação. Todo o histórico que nós temos desses guias, desses mentores, são de curtir a vida. Né? Então, por que a gente vai se privar? A gente tem que viver a carne, a gente já é um ser espiritual, a gente está aqui para aprender como se vive na carne. Senão não faz sentido. Se os guias estão aqui para nos aconselhar espiritualmente, faria mais sentido a gente nem estar vivo. Do que estar vivo, para aprender sobre espiritualidade? Não, a gente está aqui para aprender como se vive. Como se vive em sociedade, como se ajuda um ao outro. Então, é esse o nosso propósito. Então, a gente tem que aproveitar as coisas respeitando os limites do seu corpo. Até água demais, em excesso, faz mal para o corpo. Entre o remédio e o veneno, que conta é a dose. Então, é isso que a gente tem que sempre levar em consideração. Os limites e o respeito do seu corpo. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu fazer um jejum, né, na época que eu era mais jovem, que eu era obrigado a fazer um jejum da quaresma, só comendo, sem comer carne vermelha, para mim era terrível, eu era muito magro, eu sempre fui muito magro. Eu, tendo 1,91 m, eu pesava 64 kg, 66 kg. Eu era muito magro. Frango não me dá sustância. Eu adoro frango. Meu frango é uma delícia, meu tempero. Mas só frango não me dá sustância. Eu preciso de carne na minha dieta. Então eu não posso traçar pela minha régua, pela sua régua, você não pode traçar para mim, porque para você a quaresma só comendo peixe funciona, porque na verdade nem o frango poderia. Se a gente levar o jejum, porque eles estão ao pé da letra, nem o frango poderia, só peixe. Mas enfim, o que é recomendável e o que não é recomendável durante o período da quaresma para o umbandista ou para quem simpatiza com Umbanda ou está começando a caminhar nesse universo? Tá. O que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é? Eu quero dar 3 citações. O que os terreiros pregam, o que eu prego e o que é a verdadeira verdade. Verdadeira verdade. Não é isso que eu queria falar. Vamos de novo. Eu quero dar 3 exemplos. Eu quero dizer o que os terreiros pregam, o que eu prego e o que eu penso de verdade sobre o que tem que ser feito. Ok? Me ajuda a não esquecer o que tem que falar, hein? Me ajuda aí. E gente, a proposta, a gente está bebendo cerveja e falando sobre religião, porque a religião é isso. É uma coisa leve. A espiritualidade é leve. Nossos guias bebem, se faz oferendas com álcool para os guias, porque os guias estão sempre descontraídos, eles querem isso, essa leveza. Então a proposta do Papo de Cruz é isso. É uma conversa casual entre 2 amigos. Não só entre pai e filho, mas entre 2 amigos discutindo assuntos, tentando entender, filosofar e dar risada. Divertir, aprender. Essa é a proposta do canal. Pelo menos a gente tenta. A gente tenta. Então vamos lá. O que os outros terreiros proíbem totalmente, o que é um grande conceito, um grande consenso da maioria. Proibido sexo, proibido álcool, carne vermelha. Bebidas pretas, ou seja, Coca-Cola, chá, café. Caracu. Caracu é cerveja preta, né? É duplo check de não, né? Aí, eu sou sorte que eu não tô com mais. Ele bater na criança. E alguns terrenos mais extremos proíbem que o filho de santo esteja fora de um lugar coberto nos horários grandes. O seu ori, sua coroa, tem que estar num lugar seguro no período das 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Tá? No período da noite não pode estar na rua, salvo aqueles que trabalham à noite, né, para eles. E esse é o que o pessoal mais perpetua, os 40 dias. Né? Eu fui criado num terreiro que era um pouco mais flexível. Né? A primeira semana e a última semana da quaresma, que a gente seguia a risca. Seguia tudo isso? Seguia tudo isso. Claro que era fácil porque eu era solteiro, então ficar sem sexo era fácil. Ficar sem álcool era difícil. Porque a vida ensina que a gente que viver sóbrio não dá. A vida do pobre não é fácil. A vida do pobre não é fácil. Aí o que. Eu que era católico nunca segui isso. Então, Nunca segui. você vê como o cristianismo, o catolicismo é impregnado até nas religiões. O meu pai de santo, ele era de Umbanda e Candomblé.
Ele não é cristão. Ele é homossexual, bandista e candomblessista. E mesmo assim ele seguia muitos dogmas cristãos. Impressionante. Caramba, Não, nunca. A gente cresce num berço assim. Sim, Não estou falando mal dele, não. Imagina, nunca. Não estou falando mal. Só falando para você ver. É um exemplo para você ver como o cristianismo é enraizado até em quem não deveria estar. Aí o que eu prego na minha casa, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Aí a gente põe o Contregum. A gente faz a benção, a reza do Contregum lá, oferecendo para Ogum proteger, para Yansan proteger, né? Yansan comanda os Eguns, né? Para fazer tudo Egum, toda aquisição da ajuda da gente, para proteger a gente. É a única coisa que a gente faz. Vai sujar o corpo, ou seja, vai aproveitar a vida de alguma maneira, tira o Contregum, curte a vida, terminou de curtir a vida, coloca o seu Contregum guardadinho, deixa ele guardadinho, dorme um pouco, no outro dia quando você acordar, toma um banho, não precisa nem tomar banho de água, só um banho de higiene. E coloca seu Contregum, saudando quem tem que saudar, acabou, a vida que segue, é isso. Eu, na verdade, sou até mais flexível, é que como eu tenho muitos filhos que ainda tem muito dogma cristão em si, eu peço então que faça isso, mas normalmente eu falo nem tira, eu nem tiro meu Contregum. Porque eu não tenho esse negócio. Não adianta eu tirar meu Contregum. Yansan e Ogum vai estar comigo, com ou sem Contregum. Não adianta eu pôr um pano no congá, cobrindo a imagem. Eles estão me vendo do mesmo jeito. Não adianta eu colocar o Exu lá de fora, ele está lá me vendo o tempo todo. Então eles estão comigo o tempo todo. Por que eu vou estar fingindo como se eu estivesse fazendo algo errado? É esse o conceito cristão que tem que perder nas pessoas. As pessoas acham que estão fazendo coisa errada. Gente, esse conceito de certo e errado não existe. Basta eu estou fazendo mal para outras pessoas ou somente para mim? Se a resposta é somente para você não é uma pessoa má, você só é uma pessoa burra. Porque se você está fazendo mal para você tem que ter uma dosagem de saber que está fazendo mal. Então tudo em excesso faz mal, tem essa dosagem. Mas se você só está prejudicando você, tudo ok. Você não está fazendo mal para terceiros, está tudo ok. Esse é o conceito nosso. Enquanto você só faz o que diz respeito a você, segue sua vida. Leva a vida leve. Porque não tem esse negócio certo, errado, bem e mal pra gente. Não existe. Isso é um conceito cristão. Bem e mal, de Deus e diabo. Esse é um conceito cristão. Não existe na Umbanda. Pois é. A figura do demônio não existe na nossa religião. Não. Então, existe uma incorporação do conceito de diabo na religião. De tanto ficarem apontando o dedinho na cara. Você cultua o diabo, seu Exu é o diabo, você é filho de Satanás. A gente começou a se irritar e começou a bater no bem e falar, é diabo mesmo, vai fazer o que então, irmão? Quer cair pra dentro? Tanto é que tem até pontos que falam do diabo, Auê, Satanás, abre a porta do inferno e manda força pra nós. Eu adoro esse ponto. Eu adoro. Minha vizinha é pastora, gente. Juro, não é mentira não. Ou aquele outro ponto que eu gosto, diabo velho, eu vou cortar, vou serrar seu chifre, vou cortar seu rabo, vou dar pra Exu, da sua língua vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Adoro esse também. Tem um outro que eu tô aprendendo, era força de morte, eu não sabia, escrevo, Maria, esse ponto é muito bom. Enfim, eu adoro esse ponto. Então, na minha casa, eu só prego isso. Seja feliz. Enquanto você está sendo feliz, você está fazendo bem para você e para casa. Porque a sua felicidade traz prosperidade para você e para mim. Para o terreiro de Ogum BG. E para todos que virão depois. E a verdade absoluta, não existe verdade absoluta. Não tem esse certo e errado. Eu estou dizendo que é condizente. Na África não se cultua a quaresma, não se termina a quaresma. E se nossa religião é uma religião de matriz africana, que não é cristã, então logo não existe quaresma, acabou o vídeo, gente. Até o próximo. É isso então, gente. Isso é uma coisa importante. Você levantou uma outra questão. Que a gente já está falando disso há alguns minutos, mas é sobre essa incorporação
de elementos cristãos na Umbanda que acaba tomando por completo e expulsando os elementos da religião da matriz africana para fora. A matriz africana e a matriz indígena, né? Vai afastando cada vez mais. Cada vez mais, e o que sobra é um monte de gente Dogmático. fazendo um culto evangélico na Umbanda. Você tem que me ligar nesse vídeo da Umbanda pentecostal? Da Umbranca pentecostal? Como é que é? É lá na porteira que eu deixei vocês. O ponto é verdadeiro, existe. Mas tá lá com bateria, guitarra, baixo, oh meu Deus. Todo mundo se orientava. Ai, eu sou feio. Nossa. Dói a vez. Então, gente, basicamente é isso, né? A Umbanda em si não existe quaresma, né? Toda a religião de matriz africana e matriz indígena não existe o conceito de quaresma, não existe carnaval. Não, melhor dizendo, carnaval existe porque tem um histórico africano de se comemorar o solstício de primavera. Mas a quaresma e a Páscoa são coisas do cristão que a gente não cultua. Se seu terreiro cultua, é porque seu terreiro tem dogmas cristãos. Ele é errado, ele é ruim por isso? Não. Mas não quer dizer que tem um embasamento histórico em cima do seu terreiro. É só sobre isso. Seu terreiro não está errado. Seu pai de santo não é errado, você não é errado por perpetuar isso. A Umbanda não te proíbe de ser nada. Não te limita a ser somente um bandista. Mas não quer dizer que por causa disso você tem que ficar misturando o que não tem que misturar nela. Entendi. O que existe, então, na verdade, dentro da Umbanda, o que existe é uma grande egrégora que a gente tem que tomar alguns cuidados. Exatamente. Então, pela egrégora que existe no Quaresma, por causa da grande maioria, como eu falei, entre cada 10 pessoas, só um é macumbeiro, o resto tudo é cristão, para não se machucar pela egrégora, pela lamúria, pelas coisas ruins emanadas por essas pessoas, que sim, a gente somos médios, tem muita gente que é aquele médio esponja, que pode acabar absorvendo essa negatividade, a gente toma esse cuidado de estar em dia com nossos guias, de estar em dia com nossos orixás, e usar os contreguns, fazer nossas rezas, usar uma guia no pescoço, para nos proteger dessa energia, somente isso, né? Mas tudo que existe da Quaresma para nós é essa proteção. O resguardo, não cultuar à direita, também não existe na Umbanda, tá? Eu faço esse negócio de cultuar à esquerda por causa que é um pedido dos meus guias, porque eles nasceram em terreiro assim, eu perpetuo isso. E por causa do meu calendário, porque encaixa certinho a quantidade de dias de esquerda que eu tenho que ter durante o ano. Então é porque encaixa meu calendário. Maravilha, mas churrasco isso. Olha o que eu faço com esse homem. Então é isso, galera. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho pessoal, que conhecer como o Pai Jean trabalha, e conhecer o terreiro de Ogum Megê, me segue lá no Instagram, @PaiJeanDeOgumMegê. Vai estar na descrição do canal, tá bom? E, por favor, gente, curte, comenta bastante, ajuda a engajar esse canal novo, que está só começando. Se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas nos comentários, que a gente tenta responder no próximo vídeo. E quanto mais esse canal crescer, quanto mais rápido esse canal crescer, mais rápido ele vai se tornar um podcast. Um podcast além, né? Porque a gente não vai parar com nossos vídeos, tá, gente? A gente vai pretender expandir com o podcast, né? E para outros mais, a Luanda é o limite. E é isso aí, gente. A gente se tromba até a próxima Inclusa. Valeu, meu amigo Carlos. Já bebeu tudo, esse é uma bola. Até o próximo Papo de Inclusa. Isso aí.